Uma coisa boa, e aí eu concordo até com a coletiva do São Paulo com relação a isso. Ele fala sobre mentalidade vencedora. Eu falo sobre outra coisa. Eu penso o seguinte, acho que o Flamengo voltou a ser minimamente competitivo. Um time minimamente competitivo no sentido de vai lutar. Não vai jogar o jogo e perder um jogo ou empatar e se dar por satisfeito da maneira que o jogo vai correr. Entendeu? Acho que o Flamengo aprendeu a ser competitivo agora com o São Paulo, aprendeu que às vezes não vai jogar bonito, aliás, acho que na maioria das vezes, aliás, total, porque eu não vejo um jogo bonito na mão do São Paulo ainda, acho que talvez só o do Fluminense aquele primeiro jogo e só o primeiro tempo, de ser um jogo diferente, ser um jogo que... Assim, eu acho que o São Paulo é um cara tático, é um cara que lê o time adversário e vai fazer o jogo baseado naquilo, para tentar destruir ou dificultar o time adversário e para tentar, através da qualidade do time que ele tem, tirar o máximo que puder em termos de competitividade. Eu não estou conseguindo ver um jogo plástico por parte do Flamengo, um jogo performático. Eu acho que é um jogo performático pro competitivo, né? E então, ontem contra o Grêmio, eu achei que foi um jogo franco. O São Paulo falou assim: vamos para cima dos caras. E foi. E o time do Flamengo foi mesmo. Assim como o Grêmio também teve N oportunidades de atacar o Flamengo, teve espaço, assim como o Flamengo também teve espaço. Então foi um jogo muito agradável de se assistir, ao mesmo tempo que muito tenso. Porque, sinceramente, os 3-0, no meu entender, eles não traduzem totalmente o que foi o jogo. No meu entender, era para ter sido um placar até bem apertadinho. Acho que faltou sorte ao Grêmio, coisa que já aconteceu com o Flamengo diversas vezes ao longo dessa temporada. Principalmente se a gente lembrar recentemente, Flamengo e Fluminense, Flamengo e Internacional, né? Lá, se não me engano, o Flamengo Internacional foi lá em Porto Alegre até, né? Naquele jogo que o Gerson fez um gol, inclusive. Flamengo e Atlético Paranaense na Arena da Baixada são jogos que faltou sorte ao Flamengo. Né? Faltou capricho. Ontem o Grêmio passou pelo mesmo problema. Né? Flamengo também jogo também muito dificultado pelo estado do gramado do Maracanã. É fato e foi mencionado ontem, acho que o Gabigol até chegou a falar sobre o campo está parecendo um campo de beach soccer e assim, e eu tenho que concordar com ele, o campo está muito ruim. De qualquer maneira, acho que o Flamengo fez um jogo competitivo, acho que o Flamengo foi para dentro do Grêmio, conseguiu os gols, teve atuações que me geraram positividade, que por exemplo, a volta de um Pedro fazer gol é muito bacana. Como tema dessa live, inclusive, a volta do Bruno Henrique sem dúvida alguma, para ser mencionada. Um bom jogo do Davi Luiz, sim, um bom jogo do Davi Luiz, no quesito competitividade, principalmente. Eric Pulgar cada vez mais, né, firme, né, nesse time, né, cada vez mais titular, né, nesse time. O Wesley fazendo uma partida. Acho que o Wesley também é um ponto a ser analisado, né, desde o jogo do Racing, vem se tornando um jogador que começa, eu não estou dizendo que mas começa a dar indícios de que teremos um possível bom lateral direito. Tá? A gente teve ali algumas mudanças do São Paulo também, que, embora sempre um pouquinho atrasadas, que surtiram efeito. Gabigol ainda não está a 100%, não tem como estar, e acho até que a entrada dele ontem o fez, quem sabe, piorar. Tá? Me preocupa com relação a isso. Perdeu um gol feito, inclusive, mas enfim, faz parte, né? A gente já conhece. Bom, acho que não tenho muito a complementar com relação a isso, tá? Um meio de campo que foi competitivo, um time que jogou franco e um time que ganhou e que é importante. O Flamengo agora assume uma colocação já dentro do G4. Temos data FIFA, que a gente vai poder falar também um pouco sobre isso, né? Acho que é a hora agora do São Paulo, se Deus quiser, dar uma treinada nesse time, o DM recuperar os jogadores e a gente voltar já daqui a uma semana e meia, se não me engano, com um time mais forte, mais bem treinado, mais bem ajustado, para continuar essa caminhada do Flamengo para um segundo semestre melhor. Alan, você chegou a ver o jogo também? Complementa aí. Diz aí o que você achou desse jogo. Então vamos lá.
Acho que o Perrotinha falou muita coisa que eu tendo a concordar, tendo a compartilhar com ele da mesma ideia, mas eu achei, e aí eu vou começar a minha análise ontem, com um jogo muito aberto, né, Perrota? E aí eu acho que foi esse o primeiro sentimento. Eu acho que o Flamengo foi de peito aberto e o Grêmio da mesma forma. E a gente não está habitualmente acostumados a enfrentar adversário da postura e da forma como o Grêmio se comportou no Maracanã. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Se nós analisarmos, o Flamengo apresenta grande dificuldade contra adversários que se postam muito lá atrás para tentar jogar de contra-ataque. O Flamengo tem conseguido ali, né, tem apresentado essa dificuldade. E no jogo contra o Racing, como você muito bem colocou, foi um jogo atípico desse jogo contra o Grêmio. Porque o Racing fez completamente o contrário. O Racing colocou os 11 atrás da linha de meio de campo, tentando jogar na transição ofensiva rápida para conseguir, né, surpreender e, quem sabe, né, um gol junto ao Flamengo, mas que o empate estaria de ótimo, né, tamanho para eles. Então, eles vieram com o objetivo de empatar no Maracanã. Não conseguiram ter êxito, porque ali, ao final, né, da partida, a gente conseguiu numa bola ali, meio que sem querer, porque o Pulgar acaba tocando ali, depois de tentar tabelar com o Cebolinha, que acabou errando, tocando atrás, a bola sobra nos pés do Vitor Hugo e ele teve toda a tranquilidade do mundo para colocar a bola no fundo da rede e dar os números finais naquela partida contra o Racing. Contra o Grêmio, foi um jogo atípico, porque a gente viu o Grêmio vindo para cima do Flamengo, o Grêmio criando suas oportunidades, o Grêmio não se, né, prendendo apenas a questão defensiva para conter o ímpeto do Flamengo e ficou para o Flamengo um excelente resultado. A vitória foi fundamental, vale lembrar. O Flamengo entra numa sequência positiva do Sampaoli. Dos 10 últimos jogos, são 7 vitórias e apenas 3 empates, nenhuma derrota. O Flamengo continua invicto ali. E aí isso traz a tranquilidade necessária para poder fazer o trabalho, em virtude dessa pausa estratégica que está tendo no meio da temporada aí, para que ele possa, né, implementar suas ideias. Mas voltando ainda à questão do jogo, Pergunta, quando a gente vai analisar o jogo que o Flamengo fez ontem, né, que não foi bom da parte, né, total, mas foi excelente, maravilhoso pelo resultado, o que coloca o Flamengo na terceira posição do Campeonato Brasileiro, apenas a 3 pontos da equipe do Palmeiras, e isso é espetacular, isso é maravilhoso. Traz um pouco de intranquilidade, um pouco de preocupação pela forma como o Flamengo se apresentou vulnerável. É verdade que o Ayrton Lucas, que é um titular absoluto dessa equipe, começou no banco e o nosso queridíssimo Sampaoli entrou com uma linha de 3. Ele até fala na coletiva que ele ontem ele fez um 3-1, 3-3, né? E aí, uma formação que eu, pelo menos, é a primeira vez que eu escuto e que eu vejo alguém falar. E depois ele desfaz esse 3-1 ali, né, para colocar mais um ali no meio de campo, para poder reforçar, porque viu que a equipe do Grêmio estava com muito ímpeto, estava conseguindo chegar muito à área, né, e ao gol rubro-negro. E ontem, o jogo, e aí é mais uma ideia que eu compartilho muito com o Perrota, é a questão do jogo ser muito parecido com o Flamengo e Fluminense, então, o primeiro jogo da Copa do Brasil, onde o Flamengo teve 500 milhões de chances, o Flamengo amassou, assim, tem uma distinção, porque a equipe do Grêmio não chegou a amassar o Flamengo, mas pelo número de chances ali, né, o Flamengo poderia jogar com o Fluminense mais 90 minutos naquele dia específico, que a bola do Flamengo não iria entrar, de nenhuma forma. Foi o que aconteceu ontem com o Grêmio. O Grêmio teve bola na trave, né, no travessão, depois teve aquela bola do Soares que bateu nas 2 traves, aquilo ali é inacreditável. As 2 bolas que bate, teve uma que ela chuta e o Bruno Henrique corta, teve outra que o Davi Luiz, que eu critico muito, se atirou a bola ali com uma coragem absurda. Não é todo jogador que faz isso, tá, galera? Ele mete a cabeça mesmo meio que no pé do atacante e ele acaba também cortando o outro lance que poderia ser lance de gol. Enfim, o Grêmio teve inúmeras oportunidades. Alan, mas o Flamengo também teve. Concordo. A gente teve o Bruno Henrique entrando ali e tentando chapar, chuta para fora, desperdiça aquela oportunidade, né? A gente teve algumas outras oportunidades, mas o Flamengo conseguiu ser ou ter a efetividade que, nas palavras do Sampaoli, ele chama de contundência, que o Flamengo não costumeiramente tinha. Então, quando ele fala de um Flamengo mais contundente, eu, Alan, interpreto a contundência do Sampaoli com efetividade, com taxa de conversão.
as chances criadas. E o Flamengo ontem conseguiu ir bem nesse quesito. Tanto que o Flamengo abre o placar, mesmo não estando fazendo um jogo espetacular. E apesar de ter sido criadas, sim, chances. E aí vai muito, Perrota, pelo crescimento de um jogador que com o Sampaoli se transformou. Deixou de ser volante, e aí eu vejo muita gente também querendo, né, criticar para falar que o Flamengo está cheio de volante quando coloca o Gerson em campo. O Gerson ontem fez mais uma partida espetacular. Espetacular. Você teve em campo, ou em campo não, né? Tá com dor na lombar aí. Você teve no estádio e você pode ter percebido, e aí eu entendo que a galera aí ao seu redor deve ter elogiado muito a partida do Gerson. Então o Gerson entrou nesse viés de alta mais uma vez, cresceu e foi um jogador importantíssimo. O passe que ele encontra, o Bruno Henrique é sacanagem. E o Bruno Henrique acaba meio que, né, podia ter cortado o goleiro, não cortou, tentou bater ali de primeira e acaba desperdiçando. E depois, o lance que ele faz, a passagem, a ultrapassagem, para cruzar a bola, né, ele meio que fatia a bola. Se a gente olhar o lance de novo, a forma como ele levanta para o Bruno Henrique, ele dá a fatiada por baixo da bola, irmão, que a bola ganha altura. Cara, assim, perfeita, né? Surreal. Se nós analisar de novo, com calma, a forma como o Gerson dá um tapa na bola e o caminho que aquela bola percorre até o Bruno Henrique, que parecia, né, com tanto ímpeto, quase está passando, e ele dá meio que aquela pausa, encolhe o pescoço e, pum, escora e faz um gol, que foi um gol que eu acho que deixou todos nós emocionados. Eu, na hora ali, né, veio as lágrimas, porque por mais que a gente não esteja na pele do atleta, a gente acaba, né, vivenciando um pouco ou tendo um pouquinho de noção de toda a dificuldade que deva ser um atleta, tá mais de um ano sem fazer gol, um atleta que ficou 7, 8 meses, 9 meses fora, né, sem poder exercer ali o seu trabalho, que é a questão do jogar o futebol, e o quanto ele teve de importância na história do Flamengo de 2019 para cá. Ninguém vai apagar isso. É importante que a gente diga.